que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana e falou muito comigo foi através de um versículo que daqui a pouco nós vamos ler. E através dessa preparação dessa mensagem veio esse título: nível de obediência. Isso falou muito ao meu coração e foi muito tremendo, porque hoje de manhã eu gosto de assistir um culto, né, que é transmitido, e o pregador estava falando justamente isso que eu vou estar compartilhando com os irmãos. Talvez para alguns pode ser coincidência, mas para mim é a vontade de Deus sendo confirmada. E aí, ao chegar aqui na igreja, conversando com o Guilherme, com Risa, o Guilherme falou de uma história que eu vou estar falando aqui também. Talvez pode ser coincidência, mas para mim não é. É confirmação de Deus. Então, se você realmente abrir o seu coração, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Porque quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, de forma alguma nós permanecemos da mesma forma. Isso é o poder de Deus na nossa vida. E aí eu queria chamar a sua atenção para que você reflita um pouco sobre a palavra obediência. Quando nós falamos de determinados assuntos, parece que é muito bom para cobrar do outro, é muito bom quando a gente vê alguém fazendo, sendo obediente, mas quando passa para nós, parece que as coisas não têm que ser da forma como elas representam. E aí eu queria te perguntar: como que anda o seu nível de obediência? Eu queria que você refletisse dentro das suas ações, dentro do seu dia a dia, dentro do seu convívio diante da sociedade, diante das suas responsabilidades. Como que anda o seu nível de obediência? Você tem procurado obedecer aquilo que é colocado na sua vida? Os seus compromissos que você tem feito, você tem procurado obedecer aquilo que foi posto durante a sua jornada de vida? Ou simplesmente foi nas palavras? Porque quando nós falamos das questões espirituais, não é diferente. E aí nós vamos aprender um pouco com alguns exemplos da Bíblia. Lá em Mateus 5,17 diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas vim para cumprir. Aqui em Mateus, nós estamos no capítulo 5, no versículo 17. Mas quando nós voltamos lá no versículo 1, Jesus, ele observa a multidão que estava ali ao redor. Ele chama os seus discípulos e começa a ensinar. E ele diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Um pouquinho mais à frente ele diz: olha, vocês são o sal da terra. Um pouquinho mais à frente ele diz: olha, vocês são a luz
E aí no versículo 17 ele fala: olha, não pense vocês que eu vim destruir a lei. Não, eu vim para cumprir. Sabe por quê? Muitos já estavam ali imaginando: quem é esse que vem falando tudo isso? Quem é esse que vem pregando tudo isso? Será que ele quer destruir as leis de Moisés? Será que ele quer destruir o que os profetas falaram? Ele fala: não, eu vim apenas para cumprir. Quando nós olhamos para Jesus, e não é um pensamento errado, nós olhamos e falamos: nossa, ele é o autor principal da palavra. Está totalmente correto. Mas uma coisa nós também não podemos esquecer: que Jesus, ele faz parte do plano da nossa salvação. Lá no início, antes da formação do mundo, já estava escrito que Jesus teria que vir morrer por mim e por você. E hoje as igrejas, estão pensando em um evangelho novo, em uma palavra nova, em visões diferentes, mas na realidade nada mudou. Jesus é o caminho, Jesus continua sendo a verdade, e Ele continua sendo a vida. Então Jesus simplesmente ele fala, e aqui eu coloquei em algumas versões: olha, eu não vim para acabar, para revogar, para destruir, para eliminar, para desatar, eu vim para cumprir. Então qual é o nosso nível de obediência? Será que nós estamos pegando o exemplo de alguns personagens, de algumas pessoas que vieram para cumprir aquilo que Deus determinou, e Ele aceitou, porque acima de tudo estava o amor pela minha vida e pela sua vida. E nós estamos falando de Jesus, mas o que dizer de Abraão? Quando Deus falou assim para ele: olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Obediência. Se Deus mandou, eu irei. Hoje a sociedade questiona, em muitos casos é saudável questionar, mas quando nosso Pai manda, mesmo sem entender, mesmo sem saber, nós estamos obedecendo, nós estamos seguindo. Lá naquele momento de sacrificar o filho Isaque, já prestou atenção que Deus não fala: olha, eu quero sacrifício por conta disso, por conta daquilo, por conta... Deus não justifica, Deus apenas pede. Será que nós estamos dispostos a obedecer a ponto de entregar o que nós temos de mais valioso na presença de Deus, diante do altar de Deus? Não é diante de homens, mas é diante do altar de Deus. Obedecer mesmo sem entender. É isso que Deus vem falando: olha, se crerdes, eu te darei as nações por herança. Se você crer e confiar, eu te darei. Mas para isso nós temos que obedecer. Veja, quando Jesus veio à terra, Ele não veio restaurar a paternidade, Ele veio restaurar a filiação. Deus nunca deixou de ser pai.
Deus nunca renegou um filho. Nós que deixamos de ser filhos. Assim como aquele filho pródigo que largou e falou: Pai, me dá tudo que pertence a mim, mesmo não sendo o momento. Ele falou: eu quero sair, eu quero viver a minha vida. Mas o pai permaneceu. Veja, quando você sai da presença de Deus, Ele não deixa de ser seu pai. Ele não larga a paternidade. Nós é que deixamos de ser filhos. E Jesus veio para restaurar, para trazer de volta esse vínculo, esse laço que depende de nós, porque Deus está a todo momento nos buscando. Amém? Deus nunca deixou de ser pai, nós que deixamos de ser filhos. Jesus nunca chamou Deus de pai, Deus de Deus, só chamava Ele de pai. A única vez foi lá dando referência ao Salmo 22, que ele diz: Elohim, Elohim, labak sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mas fora isso, Jesus sempre tratava com o Pai. Ele nunca tratava com Deus, ele tratava com o Pai, porque essa filiação, esse vínculo jamais se quebrou. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação, Jesus estava conectado com o Pai. Jesus estava ligado com o Pai. E veja que tamanha missão a de Jesus, de morrer por homens e mulheres, por uma nação que estava totalmente longe dele, negando os caminhos dele. A palavra diz que é bem verdade que nós podemos fazer algo por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós queremos bem, mas e aqueles que nos odeiam? Jesus olhou para uma nação totalmente afastada e Ele simplesmente amou, porque o vínculo com o Pai, o laço com o Pai, a aliança com o Pai não havia se quebrado. Mas como aquele filho pródigo, nós podemos retornar. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado, se tem alguém aqui que deixou os caminhos do Senhor, que deixou os caminhos do Pai, mas eu quero te dizer nesta manhã que o Pai te espera, que o Pai está na porta da cidade te esperando. Basta que você queira e você vai ser recebido novamente na casa do Pai. Isso é que Ele deseja. Toda vez que você acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. E nós não estamos aqui para te apresentar um Deus, nós estamos aqui para te apresentar um Pai. Muitos estão seguindo Deus ou deuses que exige, que cobra, que faz pessoas fazerem absurdos. Mas aqui nós estamos para te apresentar um Pai que te acolhe, que enxuga as suas lágrimas, que te instrui, que te capacita, que te fortalece, que te guarda.
não que vai exigir absurdos. O que Jesus nos oferece, que nos apresenta, é um Deus que quer ter intimidade com você, quer entrar na sua casa e ceiar com você, ter comunhão com você, participar das suas lutas, mas também das suas alegrias, estar com você a todo momento. Esse é o nosso Pai. Quando você conhece o Filho, a primeira coisa que Ele te revela é o Pai. A primeira coisa que Ele faz por você é te mostrar o Pai. Porque o Pai, Ele não quer o mal para os seus filhos. O Pai, Ele quer ter comunhão. O Pai, Ele quer estar junto. Ele quer segurar no colo. Ele quer te orientar. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu só sei que esse Pai está na sua presença nessa manhã. E se você abrir o seu coração, Ele vai entrar e vai fazer grandes coisas na sua vida. Esse é o Pai que nos espera, que nos aguarda a todo momento. Sabe, naquele momento que você está lutando com as suas forças, lutando com a sua inteligência, lutando com a sua capacidade, Ele está ali, só esperando você falar assim: Deus, realmente eu não consigo, eu não sei o que fazer, me ajuda. Ele: claro, meu filho, vem cá que eu vou te mostrar. O que você não está conseguindo ver com seus olhos materiais, humanos, eu vou te mostrar a visão espiritual do que te aguarda. Se eu e você começar a cada dia mais e mais trabalhar com o Pai, nós vamos ver o que Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos satisfeitos com as migalhas, mas o nosso Pai quer que você sente à mesa. E em muitos casos tem que ser trabalhado o coração. Veja, aquele povo estava no Egito, sofrendo debaixo do chicote, debaixo de uma opressão, vivendo em escravidão. E Deus mandou 10 pragas para tirar aquele povo do Egito. Tirou, mas depois Deus teve que enviar 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro do povo. Então veja, muitas vezes Deus tira do pecado e depois tem que tirar o pecado do coração. Porque aquele povo pensava: nossa, lá no Egito eu estava assim, lá no Egito eu tinha as migalhas, e agora eu estou no deserto. Mas eu estava evoluindo, estava rumo à terra prometida. Sabe o que acontece? Em muitos casos nós precisamos retroceder para avançar. Já viu um arqueiro, quando ele vai lançar a sua flecha, ele não pega aqui no arco, na flecha e solta. Não, ele faz isso aqui, ó. Impulsiona, e aí a flecha vai em direção ao alvo. Já viu quando você vai saltar algum obstáculo? Você pelo menos, você tem que dar esse impulso aqui, porque senão você não consegue.
Então já pensou que Deus está te impulsionando nessa noite para você alcançar os braços do Pai? E o que precisa? Qual é o impulso que precisa ser gerado para que você levante da sua cadeira e fale: eu aceito, eu quero andar nos braços do Pai. Cansei de seguir esses deuses, de fazer sacrifícios, de subir escadaria, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, eu quero ser impulsionado nessa manhã a estar na presença do meu Pai. Chega de deuses, eu quero estar na presença do meu Pai. E qual é a diferença? Qual é a diferença em ter Deus como Deus e ter Deus como Pai? Qual é? Olha só, quando você tem Deus como Deus, você sacrifica, você faz. O que eu preciso, né? Que eu preciso tanto dessa bênção, eu vou passar um ano fazendo isso, né? Em tal data desse ano eu vou caminhar não sei quantos quilômetros, eu vou fazer isso para me alcançar essa bênção. Isso é quando nós temos Deus como Deus. Agora, e quando você tem Deus como Pai? Simplesmente você obedece. E como obedecer? Eu preciso conhecer. E como conhecer? Eu tenho que ouvir a palavra do meu Pai. Como que eu escuto Deus falando comigo? Assim, ó. Se não é um segredo, vocês vão aprender. Pronto. Deus está falando contigo. Amém? Simplesmente assim. É difícil? Não. Só abrir a palavra, que Ele vai falar com você. E aí você vai entender qual é a vontade de Deus. E aí você vai obedecer. É simplesmente assim. Veja o que diz lá em Samuel. Samuel disse: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifícios das melhores ovelhas. Essa passagem aqui de Samuel é um momento onde Deus tinha dado uma ordem para Saul. E essa ordem era para exterminar um povo que já vinha, atacando o povo de Israel desde o êxodo, desde a saída. E Deus fala: olha, vai lá e extermina tudo, mata tudo. Mas Saul não. Saul pegou as ovelhas, pegou o melhor do rebanho, e levou para sacrificar. E Samuel diz: não, Deus não se agrada nisso. Deus se agrada na obediência. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não promove filhos rebeldes. E aquele rei, até certo tempo, caminhou, foi escolhido por Deus para liderar aquela nação. Mas ele começa a sair dos planos, dos propósitos, e não entendendo o que Deus estava fazendo. Qual era a vontade de Deus? E disso Deus não se agrada. Trazendo para os nossos dias, se nós queremos ter o Pai, se nós queremos caminhar com o Pai, nós precisamos andar na vontade dEle, fazer o
que a palavra diz. Não é o que igreja A, B, C, não. É o que a palavra diz. O que está sendo ensinado. Por isso que eu falo para vocês. Nós estamos aqui para apresentar o Pai, para falar para você do Pai. E aí lá em 1 Samuel também 15, 23 diz: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Como rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Duras palavras, não é? A gente recebe uma palavra de Deus como Pai, mas o Pai, Ele é um justo. Ele é um Pai justo. Não é aquele pai que o filho sai altas horas da madrugada, fica embriagado, bate o carro e aí ele vai lá e paga a fiança. O nosso Pai, Ele nos instrui, Ele nos ensina qual é o caminho correto a seguir, qual é o caminho íntegro que nós temos que trilhar. Então veja, a desobediência te remove. Adão estava lá no jardim. Gente, pensa em coisa melhor. Não precisava trabalhar, né? Estava lá com os animais, só ali dando os nomes, né? Administrando ali o jardim. E de repente ele desobedece a Deus. E Deus tira ele do jardim. Então a desobediência te remove. Então não queira ser removido, queira continuar na presença do Pai, porque esse nosso Pai é um Pai justo, e se você age com integridade, Ele vai ser justo com a sua vida. Olha só, mas a obediência te promove. Jesus foi obediente até o final e sentou ao lado do seu Pai. Você quer sentar ao lado do seu Pai? Você quer estar não só quando nós partimos daqui, mas hoje você pode caminhar, estar ao lado do seu Pai. Mas esse Pai, Ele é santo. Ele age em santidade. E para estarmos na presença dEle, nós precisamos buscar essa santidade. Não sei se já aconteceu com vocês. Quando eu era criança e minha mãe lá limpava a casa toda, né, e ficava, né, um brinco. E naquela época, né, tinha que passar uma cera no chão, né, nem existia cerâmica, eu acho. E aí colocava um pano ali bem dobrado. E ela falava assim, quando chegava da rua, né, todo suado, todo sujo, né, ela falava: limpa os pés para entrar. Eu acabei de limpar a casa. Da mesma forma, para nós estarmos na presença do nosso Pai, nós precisamos tirar tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que não pertence a você, que foi adquirido externamente. Limpe-se e entre na presença do Pai. É isso, porque a obediência vai te promover, não é o contrário. A obediência vai te levar aos níveis celestiais que você até hoje nem sonha que existe, porque ainda não conhece, porque ainda não obedeceu, porque ainda não se posicionou. E o Pai está lá esperando: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, eu estou aqui a te esperar. Tem lugares que você não vai chegar pelo seu talento, mas vai chegar pela sua renúncia, pelo seu nível de obediência.
primeiro passo, vou renunciar. E agora eu vou obedecer. Não tente lutar com suas forças. Não tente lutar com o seu talento. Porque para estar na presença do Pai, precisamos renunciar e obedecer. Amém? O obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer com excelência. Por que você está aqui hoje cedo? Por que você no domingão veio aqui? Porque você entende que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida? Ou porque você se acostumou? Mas aí você começa a fazer. Mas como que você está fazendo? Apenas na rotina? Ou você veio mesmo para adorar? Você veio mesmo para... Deus, eu vou lá e eu vou guardar essas palavras, eu vou procurar segui-la, eu vou obedecer, fazer com excelência, fazer como Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Fazer com excelência, fazer com o coração entregue. Obedecer é sacrificial, e você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. Quem te chamou? Você tem certeza desse chamado? Você tem convicção dessa pessoa que se diz o seu pai? Primeira coisa, ter certeza, porque a dúvida, ela te leva a caminhos que vão ser tortuosos, mas quando você tem certeza, você tem convicção, você anda em caminhos, passos firmes, porque você já tomou a sua decisão, você tem certeza do caminho que você vai trilhar, e aí você segue. É isso que é caminhar na presença do Pai. Quando você renuncia, você está dizendo não para si mesmo. Eu rejeito tudo aquilo que vai me tirar da presença de Deus. Então você diz não para você, e você começa a dizer sim para Deus, para o Pai. E aí Ele começa a fazer a obra. Quando você obedece, você está dizendo sim para alguém. É isso, né? Alguém fala com você, o chefe, o diretor, né? Alguém da família, enfim. E você toma aquelas palavras, você fala, realmente, ele tem razão, ou ele está certo. Ou simplesmente, né, na nossa época, quando o pai ou a mãe falava, muitas vezes a gente não entendia, mas a gente obedecia, porque a gente sabia que era o pai ou a mãe que estava falando. Aí muitos coleguinhas falavam, mas por que você está fazendo isso? Não sei, minha mãe mandou. Por que você está fazendo aquilo? Não sei, meu pai que falou para me fazer. Então o pai mandou, eu vou fazer, né? E hoje, será que nós continuamos obedecendo o nosso Pai? Continuamos, mesmo em alguns casos sem entender, obedecendo? Aí hoje, né, com uns 40 e tantos anos, aí a gente fala assim, nossa, por isso que a minha mãe falava aquilo, por isso que o meu pai falava aquilo. Naquela época eu não entendia, mas já pensou se eu não tivesse feito? É isso que acontece, irmãos. Nós não somos oniscientes. Em muitos casos, nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Mas quando nós obedecemos, ao final do processo, Jesus fala, nossa, Deus me capacitou, Deus me deu força. Exemplo da flecha. Já pensou se Deus está te impulsionando aqui?
Aí você fala: Deus, por que está esticando tanto? Deus, mas isso aqui está, né, tá tensionando muito. Aí de repente, quando Deus solta e você vai, e você acerta o alvo com toda a precisão, aí lá depois do processo da flecha, você entende, fala: ah, agora eu entendi por que Deus tensionou tanto, porque eu precisava dessa velocidade para chegar no alvo. Mas no processo nós não entendemos, mas quando obedecemos, a gente vê o resultado. Então não vamos ficar, para de patinar, irmãos, para de patinar, ficar no mesmo local. Vamos obedecer. Sabe o que é esse patinar? Quando o carro atola ali, o motor está a 6.000 rotação ali, você olha ali no painel, está a todo vapor, mas não sai do lugar. Com o Pai não é assim. Com o Pai nós vamos atingir, nós vamos chegar no nosso alvo. Amém? Que essa palavra sirva de rema aos nossos corações, que nós possamos entender que o nível da obediência, ele nos leva a atingir ao alvo. Amém?